Eu vou estar dando início hoje a um tema sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pelas Escrituras eu não vejo dúvida quanto a isso, mas tem algumas pessoas que têm distorcido isso, têm levado para o outro lado, negando as três, como eu falo, essas três divindades, né? Mas vamos estar mostrando aqui para que possa clarear para vocês também. Jesus, quando ele ia falar alguma coisa para as pessoas, ele levava a palavra usando coisas de conhecimento de cada um, do povo ali em si. Ele falava, a gente vê nas escrituras, né? Olhar os lírios do campo, coisa conhecida do pessoal, semente de mostarda, coisa conhecida. Falava de pastores e ovelhas, são coisas que não ele usava para falar da palavra, usando essas coisas para dar uma ênfase, um entendimento melhor para as pessoas do que ele estaria falando, uma coisa real, realmente. Eu vou pegar hoje da nossa atualidade, né? Seriam marcas registradas. E então a pessoa cria seu negócio, registra e ninguém mais pode usar o direito de ter esse bem em nome próprio. Como a gente tem o imóvel nosso também registrado, a gente tem a escritura em nosso nome, os direitos autorais. Então não pode ser usado por as pessoas, são pessoas que têm realmente o direito sobre isso. Então Deus também, ele nos mostra também sobre isso. Eu vou mostrar nesse estudo, realmente, o 3 em 1 de Deus, porque a Trindade é clara nas Escrituras Sagradas quanto a isso. As pessoas eles podem distorcer, mas está claro. Eu vi uma palestra de um físico muito conhecido, parece ser longa, e eu vou tirar uma fala dele que realmente nos traz esse entendimento aqui sobre os 3 em 1, né? Que Deus também deixou a sua assinatura nas leis da natureza, né? Como eu falei acima aqui, a marca registrada, os direitos autorais, a aquisição do nosso imóvel, do nosso nome. Então Deus também deixou para comprovar que toda criatura é dele e comprovar em todos eles que são 3 em 1. Então eu vou ler aqui o trecho dessa palestra dele, ok? Abre aspas. A lei da natureza, elas não mudam as características delas, é serem eternas, elas são eternas. As leis da natureza, eu não posso pegá-las, por exemplo, não consigo pegar a gravidade e dizer, aqui está a gravidade, não tem como fazer isso. Elas são transcendentais, o que quer dizer isso? Que transcende a natureza física das coisas, é metafísico. Todas as características que encontramos na lei da natureza também encontramos no Deus das Escrituras. Ele é o autor das leis, ele colocou nas leis algumas das suas características. Algumas pessoas dizem que o Deus delas, não o Deus da Escritura, o Deus que ela acredita, que criou tudo. Mas isso não é possível. Isso é fácil de comprovar. É muito fácil provar quem é o Criador. Vamos analisar a natureza de uma forma em geral. Essa é a fala dele, né? Vamos dar continuidade aqui. Aí ele pega o exemplo para mostrar que são 3 em 1, a lei da natureza. Quando fala do tempo, passado, presente, futuro. Quando falamos de espaço, largura, altura, profundidade. Quando falamos da base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. E quando falamos do estado básico da matéria, sólido, líquido e gasoso. Fecha aspas. Isso foi o que ele falou realmente. Então você vê nas escrituras, na lei da natureza, Deus colocou a sua assinatura marcando 3 em 1. Então já é um ponto para a gente ver que realmente são 3 em 1. Nosso corpo, nós somos corpo, alma e espírito. Ok? Algumas pessoas têm a dificuldade de entender a diferença de alma e espírito.
porque falam que é a mesma coisa, mas não é. Em Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então você viu aqui que a própria palavra fala que é difícil realmente, mas consegue separar a alma do espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito, são três em um também. Jesus, quando mandou a gente ir e batizar as pessoas, ele falou que fizessem do Pai, do Filho e do Espírito, três em um também. Então, estamos vendo realmente que tudo está caminhando para que seja três em um. Tanto na lei da natureza que Deus fez ali, escreveu, assinou, mostrando que são três em um. Então, por que não acreditar que a Trindade é três em um? O Deus verdadeiro deixou a sua assinatura na criação. Isso é claro, né? Como eu mostrei ali, um físico falando sobre isso, e é coisa conhecida nossa. Esses itens que foi citado aqui. Então, a criação é três em um, como ele é três em um. Então, mais um ponto para a gente estar realmente recebendo esse três em um, o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não temos como escapar dessa afirmação. Não tem. Isso é claro para a gente quanto a isso, né? Está mostrando aqui. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é um Deus. Então, esses dois itens eu vou estar falando na próxima mensagem, né? Vamos estar dividindo aqui com calma, mostrando que realmente o Espírito Santo é uma outra pessoa, é uma pessoa divina também. Eu vou estar detalhando depois cada um desses dois pontos. E, finalizando aqui, para a gente mostrar que realmente, sobre a Trindade, em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então já são dois. E nessas outras mensagens que eu vou estar passando, esse estudo para vocês, vou estar mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é a pessoa divina, ele é Deus. Então ele vai concluir os três em um. E Jesus afirmou, ele, o Pai é um só. Ok? Então vamos estar buscando a palavra de Deus, crendo realmente. E toda vez que vocês ouvirem falar de alguma coisa, vocês verem que está um pouco em desacordo, a pessoa está falando diferente, vai para as Escrituras, busca, peça a Deus que te ajude, te mostre. Ok? Então, por hoje, vamos estar finalizando essa parte aqui que eu mostrei, os três em um, né? A assinatura de Deus nas leis da natureza, nosso corpo, três em um, Jesus mandou orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Escritura Sagrada, vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Eu vou estar falando, mostrando algumas aqui, pegando os versículos, para que a gente possa realmente entender que isso é falado do Espírito Santo, mostra que ele realmente é uma pessoa, porque somente uma pessoa, um ser humano, pode ter esses sentimentos. Então vamos dar início com que ele fala, o Espírito Santo fala, que está em Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. E ele intercede, em Romanos 8:26, que diz: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ok? Ele testifica, em João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que deles procede, esse dará testemunho de mim. E ele guia. Ok? Então também tem essa passagem que nos orienta, nos dá direção, da Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, aqui essa passagem vai falar que além de ser guiados por eles, somente assim tornaremos ser filhos de Deus, deixar o Espírito Santo nos guiar, nos dar direção.
e nos conduzir realmente à verdade, né? Ele conduz, está em João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que vier ou tiver ouvido e nos anunciará as coisas que hão de vir. Porque então vai nos conduzir, né, a tudo que ouvir do Pai. Podemos insultá-lo. Está em Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da verdade. Ok? Então vamos mais um aqui, que está em Mateus 12, 31 e 32, que fala que podemos blasfemar contra ele. Diz o seguinte: por isso vos declaro, todo pecado e toda blasfêmia são perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Você vê que agora já tem um peso maior quanto ao Espírito Santo, se você está negando o Espírito Santo, não aceitar ele como ele é, que ele é uma pessoa que nos direciona, tudo que já foi falado antes aqui. E aqui fala realmente que o que você falar, se fizer contra ele, não aceitando, isso não será perdoado. Você pode falar até mal de Jesus, vamos dizer assim. E se você se arrepender, você realmente vai ser perdoado. Mas contra o Espírito Santo você não tem perdão. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. E você só consegue ofender uma pessoa. Você não consegue ofender um animal, um objeto, né? Não tem jeito, é uma pessoa. Então que também mostra também que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa bem diferente das demais, vamos dizer assim, porque que também mostra que ele é Deus. Então se você blasfemar contra Deus também, você não terá esse perdão. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus que está aqui hoje conosco, está em nós, né? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Pode-se entristecê-lo? Também isso pode acontecer. Está em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ok? Ele nomeia, quer dizer, ele nos dá direção, separa as pessoas para fazer cada coisa, né? Vamos dizer assim. Em Atos 20, 28 diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os pôs como guardiões de rebanho, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Ok? Então, ele nos dá essa direção, nos separa para estarmos fazendo a obra de Deus também. Ele ordena, que está em Atos 16, 6 e 7, que diz o seguinte: e percorrendo a região da Frígio-Galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E aqui é uma outra que eu vou estar falando para a gente finalizar. Tem mais coisas, mais versículos na Bíblia que pode nos mostrar tudo isso, mostrando que ele é uma pessoa, que é o que está em Atos 5, 3 e 4, que pode se mentir para ele. Poder pode, mas não convém, o que diz a palavra, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, poder mentir pelo Espírito Santo, nós podemos mentir realmente, mas convém? Esse que é o problema. Então, vamos ler o que está dizendo aqui em Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro a Ananias: por que encheste, Satanás, o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
aqui essa passagem, eu dar um destaque aqui, onde fala aqui no começo, mentisse ao Espírito Santo. E finalizando, não mentisse aos homens, mas a Deus. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo e Deus é uma única pessoa. Porque quando fala não mentisse ao Espírito Santo, está direcionando uma pessoa. E aqui embaixo, quando está fechando, não fala e também a Deus, mentisse também a Deus. Se falasse, nós sabemos nossa língua é isso. Quando você coloca e também, dando nome a outra pessoa, quer dizer, então você está mostrando que são duas pessoas. Mas aqui está mostrando que o Espírito que mentiu ao Espírito Santo e também a Deus. Então os dois são um só. Ok? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque aqui nos mostra que realmente os dois são um só. Porque se você falar mentiu ao Espírito Santo ou mentiu a Deus, é a mesma coisa. Não tem essa diferença. Só, como se diz, para ficar mais claro, só palavras diferentes, mas está referindo-se à mesma pessoa. Em toda a Bíblia podemos ver claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus. É o próprio Deus. Em vários versículos, eu vou estar falando sobre alguns deles aqui, né? Podemos deduzir que os atributos que constam nas Escrituras lhe é atribuído ao Espírito Santo também, mostrando que realmente ele é Deus, é o próprio Deus em si, né? E o Espírito Santo é todo-poderoso, como Deus também é todo-poderoso. Isso nós vemos nas Escrituras, que está em Lucas 1,35, que nos diz realmente sobre isso, mostrando que ele é todo-poderoso. Lucas 1,35 nos diz: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo trouxe a mensagem, o nascimento de Jesus falando, o próprio Deus falando, mostrando para a gente sobre isso. O Espírito Santo também é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem tem esse poder, essa autoridade, vamos dizer assim, né? Somente Deus. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele, não um representante, ele mesmo. Em Salmos 139, 7, nos diz o seguinte: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Então, está em todos os lugares. O Espírito de Deus, que é o próprio Deus, está em todos os lugares. Liga o Espírito a Ele. Ele sabe tudo. Ele é onisciente. Ok? E vamos ler aqui o que está dizendo em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo Espírito, para que o Espírito a todos essas coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele habita? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Se é o Espírito de Deus, é o próprio Deus, ok? Então ele é onisciente. Ele é chamado de Deus também. O Espírito Santo é chamado de Deus, que está em Atos 5, 3 e 4. Eu já falei isso na segunda mensagem, vou estar repetindo aqui novamente, que realmente mostra que ele é chamado de Deus. Uma hora fala, mentiu ao Espírito Santo, depois mentiu, não aos homens, mas a Deus. Então o Espírito Santo e Deus é o mesmo. Que diz o seguinte, em Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias: por que encheste Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. No início falou que mentiu ao Espírito Santo, agora já fala que não falou ao homem, falou a Deus. Então os dois
seria um só, Espírito Santo e Deus um só. E ele é criador também. A primeira referência bíblica ao Espírito Santo está em Gênesis 1:2, onde lemos: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, nós mostramos aqui, realmente, os dois é um só. Então, o Espírito de Deus, então Deus estava pairando sobre as águas. Ok? Em Colossenses 1:16 e 17, Paulo escrevendo na igreja dos Colossos sobre o Senhor Jesus, no meio de tantas grandes verdades, ele nos diz uma coisa que vamos destacar aqui agora, que possamos estar tendo entendimento também sobre isso. Colossenses 1:16 e 17 diz o seguinte: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, aqui a gente tem alguns versículos que mostram realmente que o Espírito Santo é um Deus também. Não pode falar um Deus, né? Não é que seja um Deus à parte, não entenda desse modo. Então, o Espírito Santo, nos versículos, eu já mostrei que ele, Deus, é o mesmo. Então, se ele é Deus, ele é o próprio Deus, o Deus verdadeiro. Isso nos deixa claro nas Escrituras todas aqui. Ok? E eu vou deixar um entendimento. Eu falo que não é bíblico, porque você não acha um versículo específico falando do jeito que eu vou estar passando aqui agora. Mas quando você lê as Escrituras todas, nós sabemos que no Velho Testamento, Deus falava direto ao homem. Depois veio Jesus, que falou direto ao homem também. E agora, no Novo Testamento, no nosso tempo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, mora em nós. Ele está em nós. Está dando os três: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, nós confirmamos realmente que é 3 em 1. Não tem como, é a Trindade. Não tem como a gente negar isso. Porque tem todas as partes separadas. Mas os três são um só. E Jesus já tinha falado: eu e o Pai somos um. E agora a gente vendo aqui, a gente está vendo que o Espírito Santo é uma pessoa, é o Espírito de Deus. Então, não tem como você ter outra conclusão a não ser que há a Trindade realmente. São 3 em 1. A lei da natureza mostra também tudo isso. Então, as Escrituras nos mostram realmente sobre isso. E quem fala ao contrário realmente está fugindo do que está realmente nas Escrituras Sagradas. E isso nós não podemos aceitar, porque a verdade está nas Escrituras, porque ali está a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. É uma diferença. Ela é a palavra de Deus. E é ela que nós temos que confiar realmente.